Olá, quarto ano, boa tarde, meus amores, tudo bem? Pessoal, vamos lá para a nossa última parte também de história do caderno 3. Nós vamos falar a corte portuguesa muda-se para o Brasil, olha! Então vamos lá, página 135 até a 143. Adoro essa parte, gente. Bom, eu gosto de todas as partes, mas essa é legal. Então vamos lá. A gente vai estudar sobre a chegada da corte portuguesa ao Brasil e entender o que mudou e o que não mudou com essa chegada. Vocês têm que fazer a leitura individual, página 135 até a 143. Fazer entendimento do texto e resolver exercícios. Fazer a tarefa 1, 2 e 3 da página 143. Pessoal, tá vendo esse vídeo que tá aqui? Esse vídeo, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou falar só para vocês entenderem. É obrigatório assistir, sim, tá? Não gosto dessa palavra, vou tornar a dizer obrigatório, mas é porque ela faz parte da aula. E vocês sabem que o nosso tempo aqui é curto. Então, eu vou dar essa aula, eu vou explicar e vocês vão complementar essa aula com esse vídeo, gente, que tá hilário. Não percam, gente. É da família real portuguesa, mas é como se fossem uns desenhinhos, umas caricaturas. Ai, tá ótimo, tá? Então faz parte da aula esse vídeo também. Seguindo, a nossa retomada de sempre. Olha o que nós aprendemos sobre o fracasso, né, da capitania de São Vicente, a chegada dos bandeirantes com o remédio para a pobreza, expedições que aumentaram nossos limites aí, a Guerra dos Emboabas como consequência da mineração, surgimento das primeiras vilas nas regiões de mineração, a cobrança de imposto e a Inconfidência Mineira, né, que resultou na trágica morte do Joaquim José da Silva Xavier, não vou falar quem é, né, morreu enforcado, esquartejado. E aí agora nós vamos seguindo. Pessoal, eis que surgem os responsáveis por tudo o que aconteceu no Brasil. Essa imagem aqui, ó, é a imagem da família real portuguesa nessa data, né? Nessa data da chegada, anos de 1807 e 1808, tá? A família real portuguesa ela era composta. Esse aqui era Dom Pedro, mas não é o Dom Pedro que a gente conhece, tá, pessoal? Ele chamava Dom Pedro, mas era o Dom Pedro lá de Portugal. Que ele foi casado com a Dona Maria, que depois ficou conhecida como Maria Louca, que veio aqui até aqui para o Brasil, nós vamos ver isso. Eles eram pai de Dom João VI, né? Que foi príncipe regente por muito tempo, só com a morte da Dona Maria, ele se tornou rei Dom João. Casado com a Carlotinha. A Carlota Joaquina, que era uma espanhola, porque eles casavam, na verdade, né? A gente sabe que os casamentos eram países com países e não pessoas com pessoas. Então casou-se a Espanha com Portugal, né? Desse casamento, eles tiveram vários filhos, mas assim, o que a gente mais fala, que fez parte da nossa história aqui, Dom Pedro I, né? Que deu o grito da independência, mas quem assinou foi a Leopoldina, uma mulher que assinou a independência. Esse irmão dele aqui, o Dom Miguel, que ele teve que ir embora do Brasil mais para frente para defender o trono, que Dom Miguel e a Carlota estavam tentando usurpar da Maria, que seria filha de Dom Pedro I. Nossa, professora, que rolo! Pessoal, toda a história, ela é cheia de poréns, cheia de curvas, cheia de historinhas dentro da história. Mas é muito legal. Hoje nós vamos falar da chegada dessa família ao Brasil. Pessoal, eu vou explicar rapidinho, não vou me atentar muito à leitura, porque quem tem que ler são vocês, tá? Em 1807, a família real portuguesa, ela sai lá de Portugal e chega aqui em 1808. Todos os membros da família real e a corte. Pessoal, quando eu falo a corte, era assim, existia a família real portuguesa, né? O rei, a rainha, os príncipezinhos, as princesinhas, tarará. E tinha, assim, o pessoal que trabalhava para eles, tipo hoje, o presidente, os ministros, né? O prefeito e os secretários. Então, a corte fazia parte de toda a coroa portuguesa, do poder português.
Então, gente, a coroa portuguesa, ela se muda para o Brasil. Por que vocês acham que eles vieram embora? Por quê? Qual foi o impacto? O que aconteceu com a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil? No início do século XIX, a coroa portuguesa era composta pela família da rainha, do príncipe regente Dom João, por nobres e outros funcionários que faziam parte do governo português. Então esse pessoal veio tudo embora. A gente vai estudar o que aconteceu, quais foram os impactos dessa mudança, tá? Aqui novamente a imagem da família real portuguesa. E essa imagem aqui, pessoal, é uma imagem da aclamação de Dom João VI, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, de Jean-Baptiste Debré, produzido entre 1834 e 1839. A obra representa o reconhecimento de Dom João VI como soberano. Pessoal, olha que interessante, né? Essa obra aqui foi quando Dom João se tornou rei, né? Com a morte da mãe dele, ele deixa de ser príncipe regente e torna-se rei de Portugal, Brasil, Algarves e os reinos. Só que essa obra, ela foi feita entre 1834 e 1839. Vocês percebam que nessa data já tinha se dado o grito da independência, que foi em 1822. Então, é tudo sugerido, tá? Seguindo. Olha lá, eu tenho um texto aqui que está grifado, eu quero que vocês grifem do jeito que está aqui, tá? Vocês vão precisar desses grifos aqui para responder as atividades. Então aqui, gente, eu só vou explicar para vocês o que aconteceu. Gente, nessa época no Brasil, como eu já falei lá na Inconfidência Mineira, 1789, 1790, finalzinho ali do século, a Europa estava fervilhando de revoluções e tal. E nessa época aí, gente, apareceu Napoleão Bonaparte. Ele era um francês, um ditador francês, né, militar. E ele queria dominar ali a Europa. Ele tinha grandes ideais ali, ele queria dominar todo mundo ali. E o grande conflito do Napoleão era a Inglaterra, que a Inglaterra também era muito forte e estava combatendo assim o Napoleão. Então o que Napoleão fez com Portugal? Para derrubar a Inglaterra, Napoleão proibiu Portugal de negociar com a Inglaterra. Ele queria que Portugal só comprasse coisa da França. Só que Portugal também estava preso a um monte de contratos, antiquíssimos com a Inglaterra. Ele não poderia fazer isso. E ele sabia também, o príncipe regente aí, ele sabia que se ele fizesse isso, ele poderia ser atacado pela Inglaterra também. Ele ficou, e agora? Se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. E agora? Se eu enfrentar Napoleão, ele me invade. Se eu for contra a Inglaterra, ela acaba comigo. Aí, eles tiveram a ideia, olha como que está no texto, avaliando que não seria possível enfrentar os franceses, em 29 de novembro de 1807, o príncipe regente, família real, nobres, artistas e outras pessoas que conseguiram chegar a tempo saíram do porto da cidade de Lisboa e iniciaram a viagem em direção ao Brasil. Viagem? Eles fugiram, gente, saíram correndo. Pernas para quem te quero. Porque ele falou, o quê? Eu vou ficar aqui nada. Aí Dom João pegou tudo quanto era riqueza, pegou os amigos dele. Quem chegou no porto chegou, quem não chegou ficou para trás e vazaram aqui para o Brasil. Os ingleses, eles vieram defendendo essa frota. Porque como Dom João respeitou os contratos que ele tinha com a Inglaterra falou, não, pode ir que a gente vai pôr 4 navios defendendo a sua frota para possíveis ataques franceses. E a Inglaterra veio defendendo a corte portuguesa. Essa aqui, gente, é uma imagem do embarque do príncipe regente e de toda a sua família, lá no porto de Belém, tá? Imagina, gente, olha, todo mundo desesperado para fugir de Portugal, nem todo mundo conseguiu sair, então essa é a imagem da partida da corte. Essa foi a rota que a família real portuguesa fez, Ela saiu em novembro de 1807 de Lisboa, passou pela Ilha da Madeira em 8 de dezembro, atravessou o Oceano Atlântico, parou em Salvador primeiro, chegando em 22 de janeiro, depois só chegou ao Rio de Janeiro no dia 7 de março de 1808. Olha que grande acontecimento. Pessoal, não só para o Brasil
foi um grande acontecimento. Nunca um rei saiu do seu país, da sua corte, para reinar nas colônias. Por exemplo, a Inglaterra tinha colônia, a Espanha tinha colônia, mas os reis governavam de lá. Eles não queriam saber de morar nas colônias. Portugal, Dom João, foi a única corte que fez isso, né? Então, eles começaram a comandar Portugal aqui do Brasil. Essa aqui é a imagem, João III, apelidado de O Piedoso, foi o rei de Portugal. O dia do seu nascimento foi assinalado por uma horrorosa tempestade e o do batismo por um grande incêndio. Então, são curiosidades da nossa família real, tá? Olha lá Napoleão Bonaparte. Gente, ele tinha o costume de andar assim mesmo, tá? Ele tinha esse costume. Parece que o rei ambicioso e a dona louca ficaram com medo, estão fugindo. Gente, a dona louca é a dona Maria, tá? A dona Maria I. Depois nós teremos a dona Maria II, que seria filha de Dom Pedro I, mas essa aqui é a dona Maria I. Olha lá, outro texto com grifo que vocês também precisam grifar. Esse texto, pessoal, fala que as condições de viagem da corte portuguesa foram as piores possíveis, porque veio todo mundo socado. Tem textos que falam que vieram 15 navios. Outros textos que eu já li, outros historiadores, falam em 40 navios, tá? Então, depende muito de documentos, né? Então, vocês imaginam todo mundo querendo entrar, todo mundo socado, não tinha comida para todo mundo, não tinha água para todo mundo, tinha gente doente ali dentro. Gente, foi um horror, foi uma catástrofe o negócio, tá? Até chegar aqui. Foram 3 meses de viagem sofrida mesmo. Aquele povo da corte que vivia no conforto, vivia nas melhores camas, melhores tecidos, de repente se viram apinhados. Que vocês vão ver o que é pinhados aqui, tá? Era um cenário desolador. O que eu achei interessante? Olha o escravizado aqui, pessoal, olha o que ele fala. Isso nem se compara ao que eu passei naquele navio negreiro. Além de tudo, eu ainda apanhava, né? Seguindo, essa atividade nós não iremos fazer. Olha a tia Adri falando não aqui, ó. Olha lá, não iremos fazer. Trata-se de um texto, tá? Que também a gente precisava estar perto de vocês, fazendo intervenções. Vocês teriam que imaginar a saída da corte portuguesa. Então, a gente achou melhor não fazer agora. Então, olha, atividade 1, ó, não iremos fazer. Como que era o comércio do Brasil, no Brasil antes da corte portuguesa? Preste muita atenção agora, porque vai ter atividade perguntando isso. Pessoal, antes da chegada da família real, da corte portuguesa, o Brasil só podia negociar com Portugal. Ele não poderia produzir os produtos manufaturados, né? Os produtos manufaturados são aqueles feitos à mão, tendo auxílio de ferramenta. Ele não podia produzir nada, ele tinha que comprar tudo de Portugal, vender para Portugal e não podia fazer negócio com outros países, com outras nações. Os portugueses compravam baratinho aqui do Brasil. Por exemplo, comprava a cana-de-açúcar baratinha aqui do Brasil, transformava em açúcar e vendia para o exterior. Então, eles lucravam muito. Compravam o algodão aqui em pluma, eles podiam fazer tecido, coisa que o Brasil não podia, e vendiam tecido para outras nações. Ganhavam muito. Só um adendo, não mudou muito aqui não, hoje em dia, tá, pessoal? Aqui se vende o produto cru e a gente depois compra importado, manufaturado, processado, industrializado. Bom, mas vamos lá. Isso foi antes da chegada da corte portuguesa, tá? O comércio no Brasil, depois que chegou a corte. Olha, pessoal, uma coisa muito importante que vocês têm que aprender. Vocês vão ver isso mais para frente, mas é muito importante. Dom João VI fez muita coisa pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Ele transformou o Rio de Janeiro, consequentemente transformou a colônia, passando a ser reino, não era mais colônia. Ele trouxe teatro, ele trouxe o Jardim Botânico para o Rio de Janeiro, gente, aquela maravilha lá. Ele abriu os portos para as outras nações, ele começou a construir as ferrovias, as estradas, porque não tinha nada, isso aqui era terra de ninguém.
era abandonado, sabe? Eles não tinham interesse no Brasil evoluir, porque eles queriam que o Brasil ficasse sempre ali no pé deles, entendeu? Só que como ele teve que vir, ele teve que melhorar isso aqui. Então o comércio, depois da chegada da corte portuguesa, mudou. O príncipe regente tomou uma importante decisão, abriu os portos às outras nações. O que é isso? O Brasil pôde negociar com os outros países diretamente, não precisava passar pela mão de um português para depois vender para outro país. Ele abriu os portos, ó. Ou seja, pôs fim à obrigatoriedade de o Brasil fazer negócio só com Portugal. Com essa determinação, os comerciantes brasileiros começaram a negociar diretamente com as outras nações e pôde ter um lucro maior. Essa decisão foi a primeira consequência importante da instalação da corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, quando Dom João começou a governar diretamente da colônia. Ele governava Portugal daqui, aqui virou a sede do governo. Olha isso que legal, pessoal. Gente, olha essa imagem. Quem sabe quem é esse? Esse, gente, é Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João, Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Professora do céu! Sim, eles tinham todos esses nomes. Quanto mais nomes, mais chique. Ou Dom Pedro I, ó, que foi imperador do Brasil de 1822 até 1831. 1822, quando ele declarou a independência, né? Tornou o Brasil um império, tornou-se imperador, junto com a maravilhosa Leopoldina, a imperatriz Leopoldina, né? E ele ficou até 1831, quando ele teve que voltar para Portugal para defender o trono do irmão dele, do Miguel, que estava querendo tomar o trono de Portugal. Seguindo, ó, atividade 2. Essa França não desiste. Estava roubando meu pau-brasil e agora quer pôr ordem a Portugal. Porque o Napoleão era francês, pessoal. O Napoleão Bonaparte, ele foi um líder político e militar na França. Ele queria que Portugal deixasse de negociar com a Inglaterra, como eu já disse, tá? Então vamos lá para a atividade 2. Imagine que você é um comerciante brasileiro que iniciou seus negócios no ano 1790, antes da chegada da corte. E depois de 1808, com a chegada da corte ao Brasil. Está vivendo um momento de grandes mudanças. Vamos analisar essas afirmativas e vamos assinalar as situações que deixaram de existir depois de 1808. Só é permitido comprar produtos manufaturados dos portugueses. Então, isso deixou de existir com a chegada da corte? Sim, mudou, isso deixou de existir. É possível negociar diretamente com outros países. Isso deixou de existir? Não, isso começou a existir, então eu não assinalo. É permitido vender os produtos produzidos no Brasil apenas para a metrópole. Isso deixou de existir. Metrópole é Portugal, agora pode vender para as outras nações. Então eu assinalo. Então ficou a A e a C. Ah, essa imagem, pessoal, olha lá. Essa é uma imagem de um baile da época, né? Porque nós vamos para o texto baile forçado. Então, olha o pessoal, olha a chiqueza do pessoal, né? Olha a chiqueza do pessoal aqui dançando, ó. Será que eles dançavam assim na época? Então vamos para o baile forçado. Outro texto com grifos de duas cores, vermelho e verde. Não é à toa que tem esse verde. Ele faz parte de uma atividade para frente, tá? Então prestem atenção que vocês têm que grifar também. Esse texto eu vou ler, porque ele foi escrito, né? Visto por dois prussianos. Prussiano, pessoal, o pessoal que nasce na Prússia. Era um país, né? Em 1819, Theodor von Leidol e Ludwig von Rango. Olha o nome dos caras. Então, eles estavam aqui no Brasil também fugindo de Napoleão, porque Napoleão tinha invadido a Prússia. E eles pegaram carona na corte portuguesa e vieram se esconder aqui. Só que chegou aqui, gente, imagina morar na Prússia. Na Prússia, lá na região da Rússia, no frio, na neve. E vir para o Rio de Janeiro, 40 graus. Imagina. Março, né? Chegaram em março, pegaram o verão ainda.
Então, olha lá o que ele fala desse baile. Teve o baile lugar na chácara ou casa de campo e começou às 7 horas. Estavam presentes todos os ministros estrangeiros, alguns portugueses com suas filhas, muitos ingleses, quantos franceses e a minha esposa, a esposa do cara aqui, né? A música consistia em 4 componentes da orquestra do teatro, entre os quais um mulato, que era o primeiro violino, olha que interessante. Às 8 horas, já às costas da maioria das damas, cujos vestidos eram decotados, além do que se pede à moda, estavam todos mordidos de mosquito. Gente, vocês acham que lá na Prússia ia ter mosquito com aquele frio? Eles não sabiam nem o que era isso. Aí chega aqui no Rio de Janeiro, calor de 40 graus, dentro de uma casa, um baile, todo mundo junto, lá na aglomeração. Os mosquitos, gente, invadiram aquelas pelinhas brancas, que pareciam não menos vermelhas quanto as dos soldados. Não é, pois, de surpreender que os bailes aqui sejam raridade. Tem todo o cabimento chamar-se um destes de tal balforce, ou baile forçado. O pessoal não estava ali porque queria, porque era obrigado. São submetidos os convidados. Primeiramente, os mosquitos. Em segundo lugar, o calor. Inverossímil, adoro essa palavra. Inverossímil, que com tanta gente e espaço limitado, atinge o máximo. E finalmente, porque nesse aperto, a pisar um nos pés dos outros, temos todo o tempo de nos desfazer em mesuras e desculpas quando queremos sumir de dor ante semelhantes desagrados. Gente, então, era assim, pavoroso aquele lugar, era pavoroso aquele baile. Só que para fazer o social, eles tinham que ir. Então, por isso, chamava-se baile forçado. Pessoal, essa aqui é a imagem da dona Carlota Joaquina. Eu não consigo falar Carlota Joaquina sem falar Carlotinha. Carlota Joaquina vestindo um típico traje da realeza. Olha como que eram esses vestidos, pessoal. Imagina no Rio de Janeiro, calor de 40 graus, tudo amontoado dentro de uma casa. E aí vamos para as atividades. Onde ocorreu o baile? Em uma fazenda ou casa de campo. Quem estava presente no baile, de que países eram e quais as funções? Oficiais russos, ministros portugueses e suas filhas, ingleses, franceses e a esposa do autor do relato. Grife no texto os problemas que, segundo o autor, ocorriam no baile. Tudo que está no verde. Ó, tudo que está em verde. Então, vocês vão grifar em verde, porque são os problemas que ocorriam no baile. E vocês vão explicar o título do texto. Por que baile forçado? Porque para os convidados eram submetidos a condições tão ruins que só poderiam estar ali à força. Seguinte, tá vendo esses dois textos aqui? Esse texto, né, que está dividido em 2 partes? Não vou ler. Quem vai ler são vocês, tá? Fala do Rio de Janeiro, a capital do Reino Português. Fala o que eu já expliquei, por isso que eu não vou ler. Quando o Rio de Janeiro se tornou, gente, capital praticamente de Portugal. O Rio de Janeiro tomou o lugar de Lisboa, porque aqui ficou a capital do reino. A corte portuguesa, ela comandava, ela trabalhava daqui do Rio de Janeiro, né? Quando eu falo aqui do Rio de Janeiro, daqui do Brasil. Então, ó, o Rio de Janeiro torna-se capital do reino português. Aí fala das melhorias, do que aconteceu, do que mudou, do que não mudou, que a gente vai precisar para as próximas atividades. Essa imagem aqui, gente, é do nosso magnífico Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro, tá? Em 1808, a mando de Dom João, tinha o objetivo de pesquisar espécies vegetais brasileiras e estrangeiras para possíveis ganhos comerciais. Como é até hoje, o Brasil é rico na nossa flora e era completamente desconhecido as folhagens, as plantas, e eles sabiam que podiam tirar disso lucro, tá? Ervas medicinais, para fazer tinta, para fazer chá, nossa, inúmeras possibilidades. Então ele criou o Jardim Botânico para estudar isso aqui, tá? Olha que imagem legal. O Rio de Janeiro em 1808, olha como é que era. O Rio de Janeiro em 2020, olha lá o que tornou-se o Rio de Janeiro, né? Só um pedacinho da imagem, olha a diferença.
Atividade 3. Faça um levantamento sobre o que realmente mudou. Olha lá, o que mudou e o que permaneceu igual lá no Rio de Janeiro com a chegada da corte em 1808. Nós vamos grifar de vermelho o que mudou e de azul o que permanece igual. Olha lá, já está grifado para vocês. Vermelho o que mudou e azul o que não mudou. Certo? Já está lá prontinho para vocês. E a gente vai pôr aqui, ó. A cidade do Rio de Janeiro mudou. Vocês vão terminar aqui, ó. O acesso à informação e à cultura mudou ou não mudou? Mudou. Surgiram a imprensa régia, os teatros. A escravidão mudou, pessoal, com a chegada da corte portuguesa? Não. Infelizmente, a escravidão continuou a sustentar a economia, né? A colônia mudou? Sim, ela foi elevada a Reino Unido. O poder dos portugueses sobre nós, brasileiros, mudou? Não, permaneceu igual. Então, tá aí as respostas para vocês. Esse é o vídeo que vocês têm que assistir, tá? Depois de assistir a videoaula, vocês assistam o vídeo, que é uma continuação dessa explicação. Gente, olha aqui a caricatura da Carlota, olha aqui do Dom João, olha aqui da Dona Maria I, olha a carinha dela, vocês vão entender por que ela foi desenhada desse jeito, tá? E a tarefa, pessoal? A tarefa será o exercício 1, 2 e 3 da página 143. Temos uma linha do tempo aqui, que você já conhece o que é linha do tempo. Está anotado aqui, ó, 1807, 1808, 1889, o início da República, né? O primeiro golpe militar aí, né? Que derrubou a monarquia, derrubou o império e começou a República em 1889. Então, vocês vão ler o texto A Corte Portuguesa Chega ao Brasil, vocês têm que ler na página 136, e vocês vão procurar os fatos históricos ocorridos em 1807 e 1808, que mudaram a vida dos portugueses e dos brasileiros. O que aconteceu, gente, em 1807, lá na Europa? E aí, né, terminou esse acontecimento em 1808 com o quê? O que aconteceu? Vocês vão escrever as informações nos espaços correspondentes. Tipo aqui, ó, 1807, vocês vão escrever a lápis aqui embaixo. O que aconteceu em 1807? Aconteceu alguma coisa lá em Portugal, pessoal, meio que, né? O que aconteceu? 1808, tá? Escreva 2 mudanças ocorridas no Brasil após a chegada da corte portuguesa. Explique por que tais mudanças foram importantes. Gente, a gente falou muito sobre isso, né? Mudou o comércio, mudou o Rio de Janeiro, o que aconteceu. Então, vocês vão pôr 2 e explicar por que foi importante. Tudo isso está nos textos. Vocês vão reler o primeiro parágrafo do tópico Rio de Janeiro, a capital do Reino Português. Aquele que aqui para nós aparece grifado já, tá? Que tem a imagem ali do Jardim Botânico, aquele texto. E anote qual das mudanças retratadas você considera mais importante, né? Aconteceu um monte de coisa ali, um monte de mudanças. O que você acha que foi mais importante? E por que você acha que foi isso que você escolheu? Pessoal, então a aula acabou aqui. A apostila de história do caderno 3 acaba por aqui. E a gente está relembrando vocês, ó, não se esqueçam de conversar com quem vocês amam. Converse com a mamãe, com a vovó, com a tia, com a prima aí, quem cerca vocês, quem cuida de vocês, sobre a campanha do Outubro Rosa, conscientização do autocuidado, do autoexame, certo? A aula acabou por aqui. Nós voltaremos na próxima aula já na apostila 4, pessoal. A aula de história já vai ser a apostila 4. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.